Que o mercado tá parado não é novidade, que a economia não anda muito bem também não é uma novidade. Uma dúvida que muitas pessoas têm é como conseguir fechar negócios de altos valores de uma forma mais fácil, enfim, ou até mesmo conseguir fazer, né? Porque tem aqueles que têm dificuldade e tem aqueles que não conseguem. E a verdade é que ganhar dinheiro é uma arte, né? Principalmente aqui no Brasil, não é tão fácil assim como contam na internet. Por isso, eu vim trazer aqui 7 formas que você obrigatoriamente precisa aplicar na sua negociação, quando você estiver fazendo alguma venda ou quando você quiser fechar algum negócio, você precisa aplicar essas 7 formas e naturalmente quem tem experiência e quem já consegue fechar bons negócios e negócios de alto valor conseguem fazer isso constantemente, automaticamente, né? Porque quando você faz bastante, você começa a fazer de forma automática. Então, entenda essas 7 formas, são 7 técnicas, táticas, estratégias, o que você quiser chamar, eu chamo de formas de fechar negócio de alto valor, né? Eu acho que é mais fácil de se dizer assim. Mas, sem enrolação, né? Bora pro vídeo, bora falar sobre essas 7 formas e explicar para vocês essa questão, tá bom? Primeira forma, reciprocidade é um conceito básico. Então, quando você dá algo de valor para alguém, essa pessoa, ela automaticamente se sente em dívida. Isso pode ser uma dica, ajudar, uma consultoria, um serviço menor, mas para ela conhecer. Então, isso você pode ver em diversas empresas de high ticket que trabalham com clientes de alta forma. Você vê essa técnica da reciprocidade. Primeiro você dá, depois você ganha, né? Então, qual que é o conceito? Quando você for executar algum serviço, algum produto, ofereça uma amostra, né, dessa venda antes, porque a probabilidade de você fechar aumenta. Então, eu quando, por exemplo, pegava muitos clientes de marketing digital para fazer a administração do marketing dessas empresas, eu sempre ou dava uma consultoria antes, ou dava um vídeo bem feito, dava uma estratégia, ou primeiro executava um diagnóstico da empresa antes de fechar esse negócio. Então, naturalmente, ela já sentia o gostinho, né, de como que funciona. Tem aqui na minha cidade, em uma das principais avenidas, tem uma casa de carnes que, assim, é só carne de 200 pau, 300 pau para cima. E é muito comum, eles fazem ali pelo menos 2, 3 vezes no mês, como se fosse uma espécie de eventozinho, um coquetel, enfim, o nome que você quiser dar, mas muitas pessoas vão lá, experimentam as carnes, tem aquele momento ali de resenha, conhecendo o produto em que ele vende e naturalmente esses clientes nichados que foram lá depois voltam a comprar. Então esse conceito de dar algo antes de receber é assim, é um conceito quase que milenar e é o mínimo. Antes que você vá fazer uma venda, você precisa primeiro de alguma forma ajudar a pessoa, nem que seja uma única dica, mas avalie se você está realmente no seu processo de vendas aplicando essa técnica da reciprocidade para conseguir vender um produto com valor maior, né? Segundo conceito, prova social. As pessoas, elas assistem o que os outros estão fazendo e as pessoas fazem o que os outros estão fazendo. É o conceito da sociedade como um todo. Então, é muito comum isso. Quando você consegue aplicar essa questão da prova social no meio de uma venda, no meio de uma negociação, de uma forma bem estratégica, a probabilidade de você vender é muito maior. Ou até mesmo no processo comercial, né? Antes de chegar em uma negociação de fato com o cliente, tente aplicar essa prova social para que ele chegue em você, porque às vezes sem a prova social o cliente nem vai chegar em você.
principalmente se tratando de clientes high ticket, de clientes que você vai conseguir fazer vendas com um valor maior, é inegociável ter prova social, porque são pessoas mais criteriosas, mais exigentes. Então você obrigatoriamente precisa disso. Você tem que mostrar cliente satisfeito, depoimento, números reais de resultado, alguma coisa você precisa mostrar para que faça sentido para aquela pessoa de alta renda comprar o seu produto ou seu serviço, tá? Então, número 2, prova social. Número 3, autoridade, né? Então, assim, quando você demonstra que você tem domínio daquele tema, daquele produto, daquela área, daquele ramo, a chance de você cobrar a mais do que o mercado como um todo é muito maior. Porque no conceito desse possível cliente, você é o melhor da área. E você pode ser o melhor de qualquer coisa na Terra. Se você for o melhor daquilo, naturalmente você vai prosperar, porque você é o melhor. E o preço é assim, ó. O produto e o serviço o produto e o serviço melhor nem sempre é o mais caro. Porém, nunca é o mais barato. Não sei se vocês já ouviram essa frase, né? Teve uma aqui para poder lembrar. Porém, o produto e o serviço, ele necessariamente não precisa ser o mais caro. Porém, o melhor produto nunca é o mais barato. Por isso, quando você entra nesse conceito de vender para pessoas com poder aquisitivo maior, você precisa entrar com um conceito de autoridade. Então, quando você demonstra domínio naquilo, a probabilidade de você vender é maior. Então, uniforme, conhecimento, a sua postura, sua equipe como um todo, todos precisam vender esta imagem, a imagem de autoridade na área. E aí, naturalmente, a venda sai. É papa, feijão com arroz, tá bom? Quarta forma, compromisso e coerência, né? Isso assim, é um princípio básico também, muito bom. Se alguém disser sim para algo pequeno, é mais fácil dizer sim para algo maior depois. Então assim, essa técnica de ancoragem psicológica, ela é muito comum, e se você analisar grandes pessoas influentes hoje da internet, como Thiago Nigro, Pablo Marçal, quem mais? Tem o Raul Sena, até mesmo um próprio Ryan Santos da vida. Você vê que essa ancoragem psicológica é muito comum quando eles estão tentando vender uma opinião, vender um conceito que seja. Tire o sim da pessoa. Perguntas como: faz sentido para você? Você concorda? Você acha isso legal? Tire a palavra sim. É um conceito quase que ciência isso. Na verdade é neurociência, né? Por isso que inclusive é considerado uma tática de vendas muito poderosa. Você tirar o sim da pessoa diversas vezes. E aí, depois ela falar sim para algo maior é muito mais fácil. Então, utilize a retirada de sims da pessoa, que você vai ver como isso muda em uma negociação, tá? Ponto 5, escassez. Então, assim, o cérebro, ele tende naturalmente a entrar em um modo urgência quando ele vê algo escasso. Então, quando você demonstra que o seu produto ou serviço é algo raro, é algo dificilmente encontrado, é algo limitado, é algo que talvez nem tenha no mercado, concorrência, a probabilidade de você entrar com escassez, autoridade, e aí você utiliza essas outras alavancas para conseguir vender, a chance é muito maior. Então não mande uma proposta, por exemplo, para o cliente e fale: quando você conseguir dar uma olhada, você me avisa. Não é assim que funciona, entendeu? Mandou uma proposta, tem prazo de validade. Proposta tem que ter prazo de validade. Você vai conversar com o cliente
ele precisa demonstrar que ele também quer o produto. Não adianta você mendigar, né? E isso assim, é claro que você tem que entender que o cliente ele precisa menos de você do que você dele quando você entra nesse tipo de negociação, tá bom? Porém, não adianta você deixar o cliente a qualquer forma. Então, um conceito de vagas limitadas, oferta só hoje, restam só 3 unidades, são itens, são formas de se colocar essa escassez. Toma cuidado com isso para também não parecer que você está barganhando. Essa escassez ela precisa ser introduzida na reunião como algo natural, como algo que talvez você nem quis dizer isso, mas esse conceito de escassez é poderosíssimo dentro de uma negociação, principalmente com clientes de maior poder aquisitivo. Eu garanto isso para vocês, tá bom? E o sétimo e último ponto, o sexto ponto seria a afinidade. Gente, um conceito básico de vendas de alto valor. É diferente de você vender uma pomada, uma barra de chocolate, um produto ali, sei lá, que vai demorar 10 minutos o atendimento ali, coisas rápidas e com valores mais baratos. Porém, quando você quer um cliente com um poder aquisitivo maior, quando você quer fazer uma venda que vai exigir um custo alto, sem afinidade, você não consegue vender produtos e serviços de valor maior. Isso é, assim, indiscutível. As pessoas, elas precisam sentir um mínimo de conexão, de empatia, de semelhança com você. Então, tente de alguma forma criar um mínimo de conexão com a pessoa que você está vendendo. Não fique só no profissional. Pô, chama para tomar um café, oferece um café no escritório, pergunta alguma coisa da vida pessoal da pessoa. Claro, sem ser invasivo, mas pô, correria hoje, como é que foi seu dia? Conversa ali, gasta uns 30 minutos falando sobre isso. É o básico para conseguir vender de uma forma mais natural, né? Esse produto de valor maior que você tem para vender. Então, antes de focar só na venda, não vai com tanta sede ao pote. Procure antes criar afinidade com o cliente para que dessa forma você possa ali vender algo com valor maior, porque entra até um pouco de confiança em você. Quando você junta autoridade, você junta prova social e você cria pelo menos um pouco de afinidade, a chance dessa pessoa confiar para comprar o seu produto ou serviço acaba sendo naturalmente maior, tá bom? Então, esse seria o sexto ponto. Usar linguagem parecida com a do seu cliente, né? Trazer histórias pessoais durante a negociação. Aqui eu dei alguns exemplos, mas aí também vocês precisam pensar um pouquinho, né? Sétimo e último ponto agora, né? Pressupostos e autoridade oculta, né? Isso é uma tática básica, tá? Não é uma tática... Ela tá dando... Não sei se vocês... Mas me dá agonia, cara. Parece que tá meio torto. Enfim. Bom, isso é uma tática não só para negociação de vendas, não só para tentar conseguir fechar algum contrato aí, mas é uma tática básica de comunicação. Ao invés de você perguntar se o cliente quer algo, dê duas alternativas. E ao invés de você perguntar, pô, você quer comprar essa peça de contrafilé? Fez cagada, porque aí você gera na cabeça do cliente dúvida. Ao invés de você gerar dúvida, você sugere assim: você prefere esse contrafilé ou você prefere a alcatra? Naturalmente, você coloca na cabeça do cliente a questão da decisão. Você alerta dentro da cabeça do cliente
de forma inicial, né? Claro que se ele não quiser, ele mesmo não quer nenhuma das duas. Mas assim, se você fez o beabá, os outros 6 pontos durante toda a negociação, e aí você apresenta esse ponto para o cliente, ele vai pensar em qual ele tem que escolher, ao invés dele pensar se ele quer o que você está oferecendo. Então, se você está oferecendo um iPhone 14, você fez toda uma negociação mostrando que o iPhone 14 é o ideal, no final você pergunta se ele quer o iPhone 14 ou se ele vai querer o iPhone X. Aí ele vai querer o 14 se você fez todo o trabalho direito e se faz sentido para o cliente. De qualquer forma, eu vou falar uma outra coisa também que muitas pessoas não falam, principalmente para cliente de alto poder aquisitivo, clientes high ticket. Não adianta aplicar a 50ª tática de negociação se o produto não fizer sentido para ele, que aí entra no princípio básico de um comercial. Não perca tempo com clientes que o produto e o seu serviço não fazem sentido para ele. Não adianta aplicar 1 milhão de formas de negociação, de táticas de venda, se não faz sentido para o cliente, se ele não é o público-alvo. Então estude isso antes e aí depois que você acertar nisso, você vem para uma tática de negociação, tática de venda, para que você possa fazer a venda, porque assim como você vai acertar o público-alvo, o seu concorrente também vai, e aí aquele que negociar melhor fecha o negócio, né? Isso é questão principal também, que é executar a venda. Se você tem mais alguma técnica, se você discorda de alguma ou tem outro ponto de vista, deixa aqui nos comentários. Deixa o like também se o vídeo fez sentido para você e não esquece de se inscrever no canal para poder receber os próximos vídeos e ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente fala aqui sobre economia, geopolítica, sobre política como um todo, sobre tática de venda igual hoje, mercado financeiro, história de sucesso. Aqui é um lugar onde nós conversamos sobre assuntos interessantes para quem gosta de empreendedorismo, é empresário, para quem já tem um negócio ou para quem está querendo montar. São assuntos e tópicos extremamente necessários para o dia a dia de um empreendedor, de um empresário e principalmente aqui no Brasil, beleza? Então não esquece de se inscrever aqui no canal. Falou, tchau, tchau!